Para compreender o profundo poder da entrega total, devemos primeiro desaprender tudo o que o mundo nos ensinou sobre força e controle, pois vivemos em uma sociedade que glorifica o domínio, a correria e a gestão constante de cada detalhe, dizendo-nos que, se pensarmos com mais afinco, trabalharmos mais rápido ou nos preocuparmos com mais eficiência, podemos evitar desastres e garantir nossa felicidade. No entanto, essa é a grande mentira que leva à exaustão da alma, pois o espírito humano nunca foi projetado para carregar o peso do mundo, nem para desempenhar o papel de Deus em nossas vidas. Assim, quando falamos de entrega total trazendo libertação, estamos falando do ato mais corajoso que um ser humano pode realizar. A decisão consciente de soltar as mãos, relaxar a mandíbula e desfazer o nó apertado no peito, que representa nossa necessidade desesperada de controlar o incontrolável, percebendo que a verdadeira liberdade não vem de conquistar nossas circunstâncias, mas de nos entregarmos àquele que está acima de todas as circunstâncias, Jesus, nosso Salvador, cujo convite para virmos a Ele não é uma exigência de submissão, mas uma oferta de descanso para os cansados, uma troca divina onde trocamos nossas ansiedades pesadas e angustiantes pelo seu jugo suave e leve, e esse ato de entrega é a porta de entrada para a libertação, pois reconhece a verdade fundamental de que não somos órfãos vagando por um universo caótico, mas filhos amados nos braços de um Pai que conhece o fim desde o princípio. Ao começar a praticar essa entrega total, você essencialmente sai da esteira da sua própria mente, daquele ciclo implacável de ir e ser, e como vou fazer? Perguntas que mantêm a adrenalina a mil e o cortisol em alta, mesmo quando seu corpo implora por sono. Você substitui essas perguntas pela simples e profunda declaração: Jesus, eu confio em ti, que age como um disjuntor para o ciclo da ansiedade, interrompendo os pensamentos em espiral e criando um silêncio sagrado onde a voz do Espírito pode finalmente ser ouvida, porque você não consegue ouvir o sussurro da paz, enquanto sua mente grita com estratégias de sobrevivência. Assim, a entrega se torna o ato de silenciar o ruído, admitindo que você não tem todas as respostas e que não precisa tê-las, porque você está conectado à fonte de toda a sabedoria. E, nessa admissão, o pesado fardo da onisciência, de tentar saber e prever tudo, desaparece, deixando você mais leve, mais livre e capaz de respirar profundamente, talvez pela primeira vez em anos. Pois a libertação encontrada na entrega é tanto física quanto espiritual, manifestando-se como um relaxamento da mente. Músculos relaxados, uma diminuição da frequência cardíaca e um acalmamento do estômago, provando que nossos corpos conhecem a verdade da paz de Deus mesmo quando nossas mentes ainda estão assimilando, e essa cura física começa no momento em que paramos de lutar contra a corrente da graça e, em vez disso, escolhemos flutuar nela, confiando que o rio do amor de Deus está fluindo na direção certa e que não precisamos nadar contra a corrente, lutando contra os destroços do nosso passado ou os medos do nosso futuro. Essa libertação
é transformadora, porque muda o centro de gravidade da sua vida dos seus próprios recursos limitados para os recursos infinitos de Deus. O que significa que, quando surge um problema, a alma entregue não pergunta como vou resolver isso, mas sim, Senhor, como o Senhor agirá nisso? O que transforma completamente o panorama emocional do desafio, convertendo montanhas de impossibilidade em oportunidades para testemunhar o poder milagroso do médico divino. Quando nos agarramos com força à nossa dor, à nossa doença e aos nossos relacionamentos rompidos, estamos essencialmente dizendo a Deus que somos os donos desses problemas e que os administraremos. Mas quando abrimos as mãos e as oferecemos, entregando completamente o resultado, concedemos a Jesus a permissão para entrar nesses espaços com seu poder restaurador, porque ele respeita nosso livre-arbítrio e muitas vezes espera por esse convite, esse momento de rendição em que admitimos que nosso caminho nos levou à exaustão e estamos prontos para experimentar o seu caminho, que é o caminho da paz. E é por isso que a rendição parece uma morte para o ego, porque é a morte do ego que insiste em se salvar. Mas o que surge dessa morte é uma nova vida fortalecida pelo Espírito da ressurreição, uma vida onde o medo não dita mais suas decisões e onde a preocupação não rouba mais seu sono, porque você devolveu a administração do universo ao Criador, permitindo que você simplesmente seja uma criança. Presente no momento, grato pelo ar que respira e seguro na certeza de que está sendo observado por olhos que nunca dormem e protegido por um amor que jamais falha. Imagine por um instante a energia necessária para manter suas defesas. O desgaste mental de estar constantemente atento a ameaças, o impacto emocional de reviver mágoas passadas para evitar futuras e o esforço espiritual necessário para se manter firme. Compreender Jesus como médico divino é reconhecer que a verdadeira cura transcende as limitações da biologia e da química, adentrando o reino onde o Criador encontra a criação. Enquanto os médicos humanos estudam a anatomia do corpo, Jesus escreveu o próprio código do seu DNA e o formou no ventre de sua mãe. Isso significa que ele não apenas observa seus sintomas externamente, mas compreende o intrincado mecanismo da sua existência internamente, sabendo exatamente qual célula está cansada, qual nervo está fragilizado e qual pensamento está causando o desequilíbrio químico que leva à sua dor. Portanto, quando convidamos para ser nosso médico esta noite, não estamos pedindo uma solução temporária ou uma supressão superficial dos sintomas, mas convidando o arquiteto da vida a percorrer os corredores do seu próprio edifício, inspecionando os alicerces, reparando as rachaduras nas paredes e restaurando a integridade estrutural do nosso ser, com uma precisão que nenhuma ressonância magnética ou bisturi cirúrgico jamais poderia alcançar. Porque o seu remédio não é destilado em um laboratório, mas flui da essência da sua natureza divina, uma substância de pura luz e amor que age como um antibiótico sobrenatural contra as infecções do medo, da amargura e do desespero que tantas vezes se manifestam como doenças físicas em nossos corpos. Imagine a cena em seu quarto agora, passando de um lugar de inquietação e agitação para um santuário estéril, porém acolhedor,
onde o grande médico puxa uma cadeira para perto da sua cama, não com a pressa de um profissional em visita médica, mas com a infinita paciência de um Salvador que não tem outro lugar para estar senão com você. Ele coloca a mão não apenas em sua testa para verificar sua temperatura, mas também em seu coração para sentir seu pulso espiritual, percebendo o ritmo da sua ansiedade e as batidas erráticas da sua preocupação. Com um único toque, ele começa a regular o fluxo da vida dentro de você, acalmando a adrenalina que corre em suas veias e ordenando que os níveis de cortisol diminuam, porque sua presença libera uma serotonina celestial, uma paz que transcende toda compreensão farmacêutica, que sinaliza ao seu sistema nervoso simpático que o perigo passou, que a luta terminou e que é seguro relaxar e entrar no estado restaurador de profundo descanso, pois ele sabe que o sono é a mesa de operação da alma, o momento em que ele pode realizar seu melhor trabalho, enquanto sua mente consciente está ausente. Dessa forma, permitindo que ele cure as feridas do dia e restaure os ossos quebrados do seu espírito sem a sua resistência ou interferência. O remédio que ele traz é feito sob medida para você, porque ele não pratica medicina genérica onde um tamanho serve para todos. Ele conhece a história específica do seu trauma e a química única da sua dor, percebendo que a dor de cabeça que você sente nasce da tensão de conter as lágrimas, ou que a dor de estômago que você sofre é a manifestação física de uma traição dilacerante que você ainda não perdoou. Assim, ele trata a causa raiz, aplicando o bálsamo de Gileade às memórias que o assombram e derramando o óleo da alegria nos lugares áridos da sua decepção, tratando efetivamente o espírito para curar o corpo. Essa abordagem holística reconhece que não somos apenas carne e osso, mas espíritos alojados em barro, e que muitas vezes o corpo grita o que a boca não consegue expressar. Por isso, o médico divino se aproxima para ouvir a linguagem silenciosa da sua dor, interpretando os gemidos da sua enfermidade como preces por ajuda e respondendo-as com um poder suave que se sente como calor se espalhando pelo seu peito, desfazendo os nós musculares apertados e dissolvendo os pesados fardos que se acumulam à boca do estômago. Devemos lembrar que este médico tem um histórico que desafia as leis da natureza, pois ele é o mesmo Jesus que caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia, onde os cegos tiraram seus mantos para ver seu rosto e os leprosos viram sua pele apodrecida se transformar na carne de um recém-nascido, e os paralíticos que passaram décadas em esteiras de repente sentiram a força surgir em suas pernas atrofiadas. E esse poder não diminuiu com o tempo, nem foi diluído pelos séculos, mas está presente agora mesmo em seu quarto, tão potente e real quanto era junto ao tanque de Betesda, esperando apenas sua permissão para se ativar. Porque, ao contrário dos tratamentos terrenos que podem ser impostos a um paciente, a cura de Jesus requer o consentimento da fé, a disposição de abrir a porta e dizer: eu creio que o Senhor pode me curar. E mesmo que sua fé seja pequena como um grão de mostarda, é o suficiente para desencadear o milagroso, porque não é o tamanho da sua fé que cura, mas o tamanho do médico em quem essa fé reside. Ele é
a ressurreição e a vida, capaz de insuflar vitalidade em partes de você que você pensava estarem mortas e enterradas, revivendo sua energia, sua esperança e sua força física. Falar do poder da meditação, focada no contexto da oração cristã, é falar da arte disciplinada de contemplar, um movimento deliberado de desviar o olhar da mente da tempestade caótica do mundo para o centro sereno do Salvador. Isso porque a mente humana é, por sua própria natureza, um vácuo que precisa ser preenchido. E se não a preenchermos conscientemente com a verdade e a imagem de Deus, ela se encherá automaticamente com os destroços do dia, as preocupações do amanhã e a tagarelice incessante do ego, criando uma cacofonia que abafa o sussurro do Espírito Santo. Assim, o convite para dedicar apenas alguns minutos a pensar exclusivamente em Jesus não é meramente uma sugestão religiosa, mas uma estratégia de sobrevivência psicológica e espiritual, uma maneira de assumir o leme da própria consciência e conduzir o barco da alma para longe das rochas afiadas da ansiedade, em direção ao porto seguro da sua presença. Reconhecemos que aquilo em que nos concentramos se expande, ou seja, se nos concentrarmos na nossa doença, ela parecerá crescer até consumir o nosso horizonte, e se nos concentrarmos nas nossas dívidas ou na nossa solidão, esses gigantes se tornarão insuperável em sua imaginação. Mas quando você direciona esse mesmo foco intenso e ampliado para Jesus, ele se torna a coisa mais importante em sua vida e, em comparação, as montanhas de seus problemas se reduzem a montículos, não porque os problemas tenham desaparecido fisicamente, mas porque sua perspectiva foi corrigida pela intrusão do divino em seu espaço mental. Essa prática de meditação focada age como um deslocamento sagrado, uma lei espiritual da física que dita que a luz e a escuridão não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Portanto, em vez de tentar esvaziar sua mente, o que é uma tarefa perigosa e quase impossível para a alma cansada, você é chamado a preencher lá, a inundar os corredores da sua imaginação com os detalhes radiantes de Cristo, começando talvez pela orla de sua veste, visualizando a textura do tecido que a mulher sangrando tocou e elevando seu olhar para suas mãos, aquelas mãos que sustentam o universo e que ainda assim carregam as cicatrizes do seu amor por você. Permita que sua mente repouse sobre essas cicatrizes não como símbolos de dor, mas como comprovantes da sua aquisição, prova de que você é valorizado, desejado e amparado. E, ao manter essa imagem em sua mente, engajando suas faculdades cognitivas na obra da adoração, você efetivamente expulsa os intrusos do medo e da dúvida, pois eles não podem permanecer na sala quando o rei entra. E é por isso que pedimos que você pense nele, que realmente pense nele. Não apenas como um conceito ou uma abstração teológica, mas como uma pessoa viva, respirando, sentada ao seu lado na cama, utilizando eficazmente a faculdade da imaginação, um dom divino, para perceber a realidade espiritual que muitas vezes é mais real do que as paredes físicas ao seu redor.
O poder desse foco reside na sua capacidade de interromper os circuitos neurais do estresse que se tornaram verdadeiras rodovias em nossos cérebros. Muitos de nós praticamos a preocupação de forma tão consistente que nos tornamos especialistas nisso, meditando inconscientemente sobre possíveis desastres até que nossos corpos reajam com hormônios reais de luta ou fuga. Mas quando você escolhe meditar em Jesus, está abrindo um novo caminho através do deserto da sua mente. Um caminho de paz que, com a repetição, se torna uma estrada pavimentada, tornando cada vez mais fácil acessar esse estado de calma. Isso porque o cérebro é neuroplástico e se remodela em torno do objeto de sua obsessão. Ao fazer de Jesus a sua magnífica obsessão, você está literalmente reprogramando o seu cérebro para a paz, treinando sua amígdala para se acalmar e seu córtex pré-frontal para se elevar, provando que o mandamento de levar cativo todo pensamento não é uma restrição à sua liberdade, mas a chave para a sua libertação mental, libertando você da tirania do pensamento descontrolado e colocando o cetro da autoridade de volta em suas mãos, permitindo que você diga à sua própria alma: olhe para cá, olhe para ele. Assim como Pedro teve que olhar para Jesus para andar sobre as águas. Pois no momento em que Pedro se concentrou no vento e nas ondas, começou a afundar. E a lição permanece eternamente verdadeira para nós esta noite. Afundamos quando olhamos para a tempestade, mas permanecemos firmes quando olhamos para o Salvador. Essa meditação focada também é o antídoto para a fragmentação da era moderna, onde nossa atenção é fragmentada por 1000 notificações e exigências, deixando-nos dispersos e frágeis como manteiga espalhada em excesso sobre o pão. Mas, ao centrar todo o seu ser na pessoa de Jesus, você experimenta uma reintegração do eu, uma reunião de seus fragmentos dispersos em um todo coeso, porque ele é o Logos, a lógica e a razão que mantém todas as coisas unidas. E quando você alinha sua mente com a dele, encontra seu próprio centro de gravidade retornando uma densidade de paz que o torna inabalável. E isso não é uma deriva passiva, mas um engajamento ativo e vigoroso de sua vontade, uma decisão de retornar a si mesmo. Falar de proteção contra o tormento noturno é reconhecer a vulnerabilidade muito real e frequentemente aterradora que nos abate quando o sol se põe, pois a noite tem o poder de eliminar as distrações do dia que usamos para afastar nossos demônios, deixando-nos expostos ao silêncio onde as vozes mais altas são frequentemente as do medo, do arrependimento e da ansiedade, transformando a cama de um lugar de refúgio em um campo de batalha onde a mente gira em círculos intermináveis e exaustivos, e o espírito se sente sitiado por sombras que parecem não ter origem, mas que são opressivamente pesadas, criando um ciclo de pavor onde o medo de não dormir se torna uma profecia autorrealizável que garante a vigília. É nessa brecha específica e irregular que a oração entra, não apenas como um poema reconfortante, mas como uma arma de guerra espiritual, um escudo divino erguido contra as flechas invisíveis que voam à noite, oferecendo uma contranarrativa tangível e rítmica ao ruído caótico do inimigo que busca roubar o descanso que Deus ordenou para seus amados.
E devemos compreender que a proteção é proativa, não passiva, o que significa que ao reproduzir esta oração, você está efetivamente mudando a atmosfera do quarto, substituindo a pesada sensação de opressão pelo peso da glória e estabelecendo um perímetro de fogo sagrado ao redor da sua cama que a escuridão não pode atravessar, agindo como um sistema de alarme espiritual que intercepta os pensamentos intrusivos e os sonhos malignos antes que eles possam criar raízes em seu subconsciente. Quando abordamos a agonia específica dos pesadelos, estamos lidando com mais do que apenas a tentativa do cérebro de processar informações. Frequentemente lidamos com uma incursão espiritual, uma violação da paz, que deveria caracterizar o sono dos justos. Assim, a oração serve como um decreto celestial, uma ordem legal permanente no reino espiritual que declara: esta mente está fora dos limites, invocando o nome de Jesus, que age como um filtro para os seus sonhos, capturando os detritos tóxicos do medo e do trauma na rede da sua graça e permitindo que apenas os sonhos que nascem da luz e da restauração cheguem à sua alma adormecida. Isso efetivamente purifica o teatro das suas visões noturnas, de modo que, em vez de acordar com o coração acelerado e uma persistente sensação de desespero, você acorde com o sabor residual da paz, sabendo que, enquanto você dormia, um guarda estava posicionado à porta da sua mente, um sentinela que não dorme e que se especializa em silenciar o acusador. Essa proteção é vital porque o inimigo muitas vezes espera até que estejamos inconscientes para sussurrar mentiras que rejeitaríamos se estivéssemos acordados, plantando sementes de indignidade e desespero que germinam enquanto sonhamos. Mas a palavra de Deus proferida sobre você age como um filtro herbicida, saturando o solo da sua psique com a verdade que neutraliza as mentiras ao contato, garantindo que seu sono não seja um momento de regressão, mas sim de fortalecimento. Esse conceito de proteção se estende às sensações físicas de ansiedade, que frequentemente afligem o insone, a sensação de aperto no peito, as pernas inquietas, a respiração superficial, que são a resposta do corpo a uma ameaça percebida. A oração aborda isso sinalizando as partes primordiais do seu cérebro que o vigia chegou, permitindo que seu sistema nervoso se acalme, pois a voz da oração age como um regulador externo para o seu caos interno, uma frequência de ancoragem constante e calma com a qual seus ritmos biológicos caóticos podem se sincronizar, diminuindo gradualmente a frequência cardíaca e aprofundando a respiração à medida que se instala a compreensão de que você não precisa ser o responsável por manter o mundo unido pelas próximas 8 horas, que você pode renunciar ao seu posto de general da sua própria vida e permitir que o capitão do exército do Senhor assuma a vigília noturna. Há um alívio indescritível nessa transferência de responsabilidade, uma expiração visceral da alma que diz: estou seguro. Não porque o mundo está seguro, mas porque estou escondido na fenda da rocha, um refúgio onde as tempestades podem rugir lá fora, mas dentro do abrigo do Altíssimo, o ar é calmo e a temperatura perfeita, mantida pelo calor da sua presença,
que age como uma barreira contra o frio espiritual da solidão e do abandono. Devemos também reconhecer que essa proteção é cumulativa, o que significa que ouvir a oração todas as noites é como adicionar uma camada de tijolos à muralha de uma fortaleza. A primeira noite oferece alívio, mas a 100ª noite oferece uma fortaleza, criando uma história santificada em seu quarto, onde as próprias paredes absorvem o som da adoração e a atmosfera se torna saturada de paz, tornando cada vez mais difícil para o medo entrar, simplesmente porque o espaço já está ocupado por um poder maior, exorcizando efetivamente o quarto das memórias de insônia passada e reivindicando o território da sua cama para o seu propósito original de descanso, pois muitos de nós temos condicionados. Falar de restauração através da paz é abordar a fome mais profunda da experiência humana, uma fome que vai muito além da simples necessidade física de dormir, pois todos nós conhecemos a frustração de um corpo inconsciente enquanto a alma permanece inquieta, vagando pela noite em estado de tensão e acordando tão exaustos quanto quando se deitou, provando que o verdadeiro descanso não é meramente uma função biológica de desligar o sistema sensorial, mas um milagre espiritual de silenciar o caos interno. E é aqui que a paz específica de Deus, o Shalom que excede todo o entendimento, entra como o principal agente de restauração, agindo não apenas como um cobertor que cobre nossas preocupações, mas como um rio profundo e subterrâneo que inunda a paisagem árida do coração, trazendo umidade aos lugares secos do nosso espírito, onde as rachaduras do trauma e a poeira da decepção tornaram impossível o crescimento da alegria. E essa inundação é essencial porque uma alma desidratada pela ansiedade não pode ser flexível, torna-se frágil e propensa a quebrar sob a menor pressão. Mas quando a paz de Jesus inunda o coração, ela restaura a elasticidade da alma, espírito, permitindo-nos curvar sem quebrar e suportar o peso da vida com uma resiliência que não nasce da nossa própria força, mas da sua graça. Essa paz é descrita como uma restauração porque nos reconduz às nossas configurações de fábrica, ao estado de ser para o qual fomos originalmente criados no jardim, onde não havia separação entre o Criador e a criação, e onde o medo era uma linguagem desconhecida. Assim, quando convidamos essa paz a tomar conta da nossa noite, estamos efetivamente pedindo a Deus que reverta os danos da queda no microcosmo dos nossos próprios quartos, que recrie um espaço de confiança inocente, onde possamos dormir nus e sem vergonha diante dele, despojados das defesas e das máscaras que usamos o dia todo para sobreviver em um mundo caído. E esse processo de restauração é um trabalho delicado e cirúrgico que acontece melhor no silêncio, pois enquanto o mundo clama por nossa atenção, a paz de Deus sussurra a nossa intenção, exigindo que sintonizemos nossos receptores internos na frequência do céu, uma frequência que transmite a certeza constante e rítmica de que está tudo bem, mesmo quando as circunstâncias das nossas vidas gritam que tudo está errado. E essa contradição é a marca da restauração divina. Ela não espera a tempestade passar para trazer a calma, mas a traz bem no meio dela. Tempestade
criando um olho do furacão onde o crente pode descansar em segurança enquanto os ventos do caos uivam impotentes lá fora. Precisamos entender que essa paz é uma substância, não apenas uma emoção. É a própria presença do Príncipe da Paz destilada em um remédio para a alma cansada. Quando dizemos que ela inunda o coração, estamos usando a linguagem da imersão total, implicando que não há parte da vida interior que permaneça intocada por suas águas refrescantes. Assim, ela penetra no porão de nossas memórias, lavando a dor dos arrependimentos passados que frequentemente emergem na escuridão. Flui para o sótão do nosso futuro, acalmando a antecipação febril do IC, e se instala na sala de estar do nosso presente, reorganizando os móveis de nossas prioridades, para que as coisas que pareciam tão enormes e ameaçadoras durante o dia sejam reveladas em suas verdadeiras proporções, administráveis, sob a luz da sua paz. Pois o poder restaurador dessa paz reside em sua capacidade de distorcer a distorção, de corrigir o espelho distorcido da ansiedade que faz com que pequenos problemas pareçam monstros e de nos mostrar a realidade como Deus a vê, uma realidade onde somos amados, acolhidos e totalmente seguros, independentemente do saldo bancário ou do relatório médico. A restauração que advém desse profundo repouso da alma também é física, pois a ciência está apenas começando a compreender o que as Escrituras sempre souberam. Um espírito em repouso ordena ao corpo que se cure, e quando a paz de Deus satura a mente, envia uma mensagem bioquímica a cada célula, diminuindo a expressão dos genes da inflamação e aumentando a expressão dos genes de reparação, agindo literalmente como um soro divino anti-envelhecimento, que suaviza as rugas de preocupação na testa e relaxa a mandíbula cerrada em antecipação defensiva, permitindo que o sangue flua livremente para os órgãos que foram privados de nutrientes pela resposta de luta ou fuga. Assim, enquanto você dorme nesse estado de entrega em oração, seu corpo realiza o trabalho pesado de reparar os danos causados pelo estresse, unindo tecidos rompidos e reequilibrando os hormônios, de modo que a restauração seja total, abrangendo espírito, alma e corpo, criando uma totalidade unificada que é a própria definição de saúde, pois não se pode ter um corpo saudável com uma alma doente, e esta oração visa a raiz da doença, que é a doença de uma alma que se esqueceu de seu lar em Deus. Há uma profunda intimidade. Quando Jesus age como seu médico, ele também age como a salvação suprema.